Muito bem, pessoal. Vamos então aqui neste vídeo apresentar a vocês como foi a pontuação das empresas em cada um dos critérios avaliativos. Bom, o jogo avalia inicialmente a liderança em vendas por região. Aqui nós temos a liderança em vendas na região 1. Vemos que a Solaris One teve 25,8% de média em todos os períodos de venda e, por isso, ela teve 7 pontos pela primeira colocação. A Lumio foi a segunda colocada, 24,9%, 6 pontos então. Terceira colocada, a Lumina Solar, com 18,9%, 5 pontos. Quarta colocada, a Vértice Solar, 14,97%, e 4 pontos. Quinta colocada, a Vitale Solari, com 10,5%, 3 pontos. Eco Apollo foi a sexta colocada, com 3,69%, 2 pontos. E a Helios teve 1% e teve, então, 1 ponto. Perceba, então, que as pontuações são em função da classificação, não sendo assim ligada diretamente à média de porcentagem conquistada, mas ao posicionamento. Bom, daí vocês atribuíram os pesos na sua visão estratégica. E esses foram os pesos atribuídos. Nós vemos aqui que a Solaris One atribuiu peso 8 e com 7 pontos da primeira posição, teve 56 pontos, que é a pontuação máxima. Parabéns à empresa. A segunda colocada, que foi a Lumio, colocou um peso elevado, peso 7 e uma boa pontuação, né? 42 pontos agora. Parabéns também à empresa. Terceira colocada, a Lumina, colocou uma pontuação elevada, teve uma boa colocação também. Isso então é importante. Vale destacar também aqui a Helios, colocou um peso baixo, peso 3. E isso tem uma coerência, né? Não teve uma boa colocação, ok. Assim como a Eco Apollo também, ó, né? Ficou em penúltimo, teve um peso baixo, ok também. Aqui é uma coerência, né? Porque não gastou, entre aspas, assim, né? Pesos numa região que não teve grande pontuação, né? Demais empresas, né? Vértice colocou uma pontuação mediana, assim como a Vita Solari. E podemos dizer assim que há aqui uma grande coerência entre as empresas, né? Empresas que se deram bem e tiveram peso alto, indicando talvez que uma preferência pela região, e empresas que tiveram uma colocação mais baixa, colocaram peso baixo também. Ótimo, tá? Tudo bem, então. Ah, próximo quesito, liderança na região 2. Aí já vemos a Vértice em primeiro lugar, 7 pontos. Ecoapolo em segundo, 6 pontos. E Lumio em terceiro, com 5 pontos. E as demais empresas na sequência. Os pesos atribuídos, pesos em geral médio para alto, né? Destaques, Vértice, né? Primeira colocada, colocou um peso elevado, 7 pontos. Se colocasse 8, claro, né? Teria sido melhor. Helios colocou um peso elevado também aqui, mas obteve assim a quarta colocação com 4 pontos. Digamos assim, perdeu um pouco aqui de desempenho na pontuação. Ah, outros destaques aqui, a Lumina colocou um peso médio para alto e não teve boa colocação, isso já impacta bastante no desempenho. Vita Solari colocou um peso mínimo e ficou, né, na sétima posição, ok, é uma coerência aqui. Então, repare que sempre, quando você coloca peso elevado, é porque deveria ter foco naquela região e aí obter uma boa pontuação. Então, isso quando acontece, é importante.
para o desempenho. Se colocou um peso baixo, quer dizer, pode ser que também tenha uma pontuação mais baixa. E, ok, não gastou pesos aonde não tinha preferência. Bom, enfim, o que nós temos agora aqui? Uma grande disputa, né? As primeiras colocações entre a Solaris, a Lumio e a Vértice. Próximo quesito, liderança na região 3. E aí temos Vita Solari em primeiro, Hélios em segundo e a Eco Apollo em terceiro. Os pesos atribuídos, vemos que Vita Solari teve uma pole a 40%, parabéns, olha. E uma pontuação, um peso elevado, 7 pontos, né, de peso também, então ele foi a 49 pontos. As demais empresas, pesos médios ou pesos baixos. Então, vemos que não tínhamos assim muitas empresas, é somente mesmo a Vita Solari, né, que teve interesse maior na região 3. Com isso, nós temos assim um embolamento, né, do jogo e, por enquanto, o Vértice em primeiro, a Solaris em segundo, em terceiro a Lumio. Então, mas veja que foi realmente uma grande disputa. O jogo e aqui está demonstrando isso. As empresas com pontuação muito próxima. Bom, agora vamos para os critérios econômico-financeiros. E então temos que, em termos de faturamento, Vita Solari ficou em primeiro, 17 milhões. Vértice em segundo, 15 milhões e 900. Ecoapollo em terceiro, com 13 milhões. Os pesos atribuídos, no geral, as empresas escolheram pesos baixos e médios, algumas médios para alto, como a Vita Solar e a Solaris. Bom, com isso nós temos um empate, né, na primeira posição entre Vértice e Vita Solari, muito próximo a Solaris e pouquinho atrás a Equapol, né? Essas empresas estão se destacando agora. Próximo quesito, lucratividade. A Vértice foi a primeira colocada, 13%. A segunda colocada, a Lumio, com 11%. A terceira colocada, Vita Solari, com 10%. Pesos atribuídos. Pesos também aqui medianos, em geral. É, algumas mais baixas, outras um pouquinho mais altas, como a Lumio. E a Lumina Solar, aqui é o grande destaque. Atribuiu peso 8 e ficou apenas em quarto lugar. Isso aqui impacta muito também. Hélios também tem aqui um peso médio, né? 5 pontos, mas ficou em sétimo lugar. Então, essas são situações que realmente acabam piorando o desempenho final da empresa. Bom, temos agora aqui na liderança a Vértice, em segundo lugar a Vita Solari, em terceiro a Lumio. E as demais empresas aqui, né? Solaris, a Ecoapollo, muito próximas também, ficando um pouquinho atrás agora a Hélios e a Lumina. Próximo quesito, patrimônio líquido. A Vértice, né, que mais construiu patrimônio, em primeiro, 4 milhões e 600, muito próximo a Vita Solari. Em segundo, 4.300. Em terceiro, a Lumio com 3.900, quase 4. Os pesos atribuídos. Pesos medianos para alto. Destaque aqui para a Lumio, colocou um peso elevado, ficou em terceiro lugar. E outras empresas colocaram muitos pesos, assim, pesos medianos, mas ficaram bem atrás, né? Como a Helios e a Lumina. Bom, levamos então aqui a Vértice em primeiro lugar, agora sim, disparando, né? Conseguiu abrir uma boa vantagem. Em segundo, Vita Solari. Em terceiro, a Lumio, né? Muito próximas. Então aqui já constata-se uma que nós vimos também ao longo do jogo. Vocês não poderiam ver, mas eu estava vendo
Uma grande disputa aqui no terceiro lugar, uma disputa também aqui pelo quarto lugar, e mais atrás, entre sexto e sétimo, também uma boa disputa. Próximos quesitos são peso 5 igual para todos, liderança em qualidade de previsão de vendas primeiro. A empresa que menos errou na previsão foi a Lumina, primeiro lugar aqui. Ah, a Lumio em segundo e a Ecoapon em terceiro. Peso 5 igual para todos. Então temos aqui um avanço e Vértice destacando-se ainda na primeira posição, Lumio em segundo. Em terceiro, Vita Solari, né? É muito próximo a Ecoapollo. E aqui então já o ranking quase já se firmando. Liquidez em liquidez corrente agora, né? Lumina Solar novamente em primeiro, a Solaris em segundo e a Helios em terceiro. Peso 5 para todos. E aí temos um avanço e algumas mudanças de posição. Bom, Vértice, né, disparando na liderança, a Lumio um pouco atrás em segundo, e uma grande disputa pelo terceiro lugar agora. Solaris, Vita Solari e Ecoapollo, né? Lumina deu uma chegada boa também agora, né? Ficando a Helios, então, só um pouco mais atrás. E, finalmente, critérios de sustentabilidade empresarial. A decisão de vocês a respeito de fornecimento, né, produção, os investimentos em propaganda, a, o fluxo de caixa, né, tudo isso somado, né, idealmente deveria dar 15 pontos, né? O ideal, então, cada um desses quesitos, a empresa alcançar pontuação 5. É importante vocês verificarem no relatório que o jogo entrega para vocês o porquê que vocês não obtiveram média 5 ou nota 5 nesses quesitos, né? Dá uma olhada lá, é uma boa fonte de aprendizado para vocês. Bom, somando tudo, tirando a média, nós temos aqui as pontuações e o peso 5 igual para todos. E temos aí o final, emocionante, né? Vértice em primeiro lugar, 240,5 pontos. Lumio em segundo, 221 pontos. Vita Solar em terceiro, 187,5 pontos. Com um destaque para a Solaris One, que empatou em pontos, né? Com a Vita Solar ficando em quarto lugar. O critério de desempate são os indicadores, né, de quatro, como que é, de 6 a 9, né, nessa ordem. E esse foi o critério usado para o desempate. Bom, mas parabéns de qualquer forma a todas as empresas pelo aprendizado que puderam obter. Amanhã, no seminário, nós vamos conversar mais a respeito do jogo. Até lá, pessoal.